Prestes a completar 106 anos, Erechim passa por um momento de grandes transformações em diversos setores, mas sem esquecer o olhar para o meio ambiente e a preservação de espaços e espécies nativas que compõem a nossa fauna e a nossa flora. Para falar sobre o tema está conosco o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, para falar de diversos temas de impacto na nossa comunidade. Cristiano, bem-vindo mais uma vez e obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui colocando a população de frente com a verdade do que realmente está acontecendo em Erechim. Tá bem. Primeiro, como eu sempre faço, né, Sandra, agradecer a TV Erechim, agradecer o teu programa, que a gente sabe que tem uma audiência muito grande e que chega, né, uma programação que chega para parte da sociedade, que forma opinião, que discute os assuntos, né? Então, muito obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui para falar um pouco de tudo que está acontecendo na cidade, especialmente no que diz respeito às questões de meio ambiente. Então, obrigado pela oportunidade. Pois é, a gente começa aí falando de algumas entregas que já aconteceram desde o início do ano. Algumas praças que foram requalificadas, mas sempre preservando a parte ambiental, que é o foco da tua secretaria e esse cuidado, esse olhar que a tua equipe tem. Bom, então nesse campo, Sandra, assim, eu gosto sempre de fazer um resgate daquilo que a gente assumiu como compromisso, né? A partir do momento que o prefeito Polis deu essa oportunidade, né, para um servidor de carreira estar à frente da secretaria, eu tenho 25 anos de casa, de prefeitura. Então a gente tem uma noção clara do que a nossa cidade precisa, ou aquilo que é mais gargalo na cidade, né? Porque não é impossível fazer tudo. Então, nesse campo aí das praças, dos ambientes de praça, das áreas verdes, só no quesito ambiente de praça, nós temos por volta de 80 espaços na cidade. Então, lá em 2021, o que a gente fez? A gente projetou um planejamento, né, forte, concreto, para até dezembro de 2024. Então, nós temos dentro desses 80 espaços, nós temos inúmeros espaços que ele está lá, basicamente ele atende 1, 2, 3 famílias. E nós temos outros espaços dentro desses 80, que são espaços que a gente chama de espaços regionalizados, que tu vai em qualquer momento da semana, num determinado bairro, e tu vai encontrar lá uma gurizada brincando, vai encontrar adolescentes naquele espaço, vai encontrar pai de família, mãe de família lá. Então, nesses espaços, a gente entendeu que precisava priorizar uma infraestrutura. E é o que a gente tem feito de 2021 para cá, nesses espaços, né? Eu sempre gosto de fazer um recorte temporal e dizer que até agosto de 2022 a pandemia ainda era forte. Bastante. Né? Então a gente trabalhou muito em planejamento em 2021, a partir de agosto de 2022 começou a consolidar de forma mais pontual esse planejamento, e 2023 e agora 2024, então a gente está observando o resultado de todo esse planejamento, né? Então, em termos assim de espaços mais regionais, nós buscamos também dividir eles, né? Dividir esse investimento nos mais diversos locais da cidade, até porque assim, a necessidade de bem-estar, de lazer, ela está em cada cidadão, em cada bairro, né? Ela não está numa região da cidade. Então, a gente distribuiu esses investimentos nesses espaços maiores. Por exemplo, então, a gente tem obra lá no bairro Cotrel, que está lá no lado oeste da cidade, tem obra lá no bairro Paiol, mas a gente tem obra ali no Zimmer, a gente tem obra no Linho, a gente tem obra no Atlântico. A gente foi distribuindo essas possibilidades de investimento a partir dessa identificação daqueles locais que, de fato, a comunidade se reúne para utilizar. E é um trabalho, é um planejamento que vem dando certo, né? A gente tem entregado assim espaços muito bonitos, assim com muito carinho, de verdade. O nosso time lá se preparou e tem um olhar e entrega as coisas com muito carinho. O último espaço que a gente entregou agora no domingo, né, domingo passado, dia 21, aqui que fica entre o centro e os bairros, né, que é a Praça Oswaldo Aranha, no final da Rua Comandante Kramer. Sim. Então ali também foi um espaço todo revitalizado. Aí até com iluminação, brinquedo, pavimentação, banheiro, aquilo que, de fato, tu for lá à noite, ou tu for lá no final de semana, tu vai encontrar famílias lá usufruindo, e é mais do que necessário isso, né?
inclusive para as questões psicológicas, emocionais, de saúde. E a própria pandemia acabou mostrando um pouco disso, essa necessidade, né? E a comunidade está se apropriando desses espaços e que bom, né? Quando ela se apropria, o investimento ele fica mais perpétuo, né? Você dificilmente vai ter vandalismo, depredação, quando tu faz um espaço novo desses e a comunidade vai lá e toma conta. Então, e é isso que a gente quer, né? É um investimento qualificado para resolver ou para melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente quer e espera. Verdade. E foi o que aconteceu no Parque Longines Malinowski. A partir do momento que abriu-se os portões, só no ano passado, conforme você me passou, mais de 100 mil pessoas já circularam lá dentro. E agora ela passa por uma finalização aí de obras que deve ser entregue nos próximos dias também. Sim, agora no dia 30, né, vamos torcer que o tempo aí nos ajude. Colabore. Nós estamos fazendo toda uma programação diferente, né? Até essa entrega ela vai acontecer no dia 30, então, a partir das 18 horas. Mas a cerimônia de entrega vai ser às 19 horas. Sim. Porque a Sandra aqui está nos falando dos 4 decks de convivência, né, que a gente vai entregar no Parque Longines. O deck das Araucárias, que está lá, que é acesso pela Henrique Dias. O deck da Batinga, que é aqui na Pernambuco, onde a gente tem aquela árvore frondosa ali perto da portaria, e depois o deck da Jabuticabeira e o deck da Nascente. Então, Sandra, esses 4 espaços ficaram muito bonitos. Já estou curiosa para ver. Muito bonito. E eles compõem aquilo que a gente planejou para o Parque Longines, né? Então, até vai aqui meio que uma provocação, assim, né, para alguns céticos de plantão, que projetavam que nós iríamos destruir o Parque Longines, que não era para fazer nenhuma intervenção, que era para deixar o mato do jeito que estava lá, né? Então, um pouco da nossa resposta também vai para essas pessoas, que está lá mais do que provado, que a comunidade se apropriou, é um espaço seguro, diferenciado. Verdade. Hoje, o pessoal que vem turistar em Erechim, vai no parque, quer conhecer, né? Então, e essas infraestruturas, Sandra, que foram implementadas, elas foram implementadas porque ela tem vínculo com o programa de visitação do parque. Qualquer unidade de conservação que a gente fala, do tipo parque, ela tem um programa específico de visitação, ela tem um programa específico de infraestrutura, que é o que a gente está pondo ali no Parque Longines. Não é nada além disso. É aquilo que o plano de manejo diz, olha, se tu quiser ter um parque, se tu quiser ter visitação, se tu quiser preservar, faça e vá por esse caminho que vai dar certo. Então, a gente está também entregando agora mais uma obra importante ali, só nos decks e nos outros aspectos que a gente, vinculados ao deck que a gente fez de melhoria, por volta de 1 milhão de investimento, né? Sim. A metade desse dinheiro, basicamente, é uma emenda parlamentar. A outra metade desse dinheiro é do nosso Fundo Municipal de Meio Ambiente, né? E aqui de público já vou fazer um agradecimento para o Conselho Municipal, né? Que tem essa sensibilidade de entender, né? Que o dinheiro que aporta lá, que é basicamente de taxas e fiscalização ambiental, tem sido colocado em obras que são importantes para toda a sociedade. Então, pessoal, dia 30, compareçam lá, está todo mundo convidado, venham ver, né, esses espaços, e a gente fez com muito carinho e espera que as pessoas gostem e usem, né? Que ele vai servir para visitação, para educação ambiental e assim por diante, né? Tudo aquilo que é o objetivo do parque. Pois é, quando se começou a falar sobre essa revitalização do parque, se falou e se mostrou no projeto que teríamos também um mirante. Essa ideia foi abortada? Como é que ficou essa questão? Essa ideia do mirante a gente construiu junto com um grupo de engenheiros e arquitetos, né? O projeto foi dado para o município a partir desse grupo, né? Sim. Até o grupo ele foi coordenado lá pela Rosane Zanardo. Eles fizeram o projeto arquitetônico, certo, que é aquele projeto que quem teve a oportunidade de ver conhece. Então, a parte arquitetônica está feita. Como ali é um projeto que ele tem um volume financeiro, Sandra, bastante grande, a gente está falando aí de 3, 4 milhões de investimento para aquela torre, para aquela infraestrutura. O que a gente fez? A gente não tem dinheiro do orçamento para pôr esse volume de recursos para um projeto só. O que a gente fez foi cadastrar isso em alguns ambientes que podem cofinanciar ou que podem aportar recursos. Então, um desses ambientes é o governo do estado, né? Então, a gente colocou lá o projeto, colocou lá a ideia,
o governo do estado ainda vamos dizer assim, finalizando aqueles vários programas que o governo do estado trata como o Avançar, né? Sim. Tem Avançar Saúde, Avançar Meio Ambiente, Avançar Turismo e tal. E assim vai. Então a gente colocou lá, o projeto não está abandonado, lógico que ainda que a gente tivesse recurso, esse ano infelizmente a gente não poderia implementar, sim, mas está ali, ele é um projeto estratégico para o parque, né? Assim que a gente conseguir aportar recurso, a gente vai voltar e basicamente é o último projeto de todos aqueles que a gente discutiu e falou que o Longines precisava, é o último projeto. Os outros a gente entregou. Trilha, monitoramento por câmera, revitalização dos jardins, agora os próprios decks, enfim, tudo que foi colocado de infraestrutura lá no Longines. O único item que não compõe hoje a estrutura do parque é o mirante por conta dessa questão financeira que precisa ser mais trabalhada. A gente vai buscar isso, né, para a cidade em outro momento. Correto. E agora a gente fala de coisa boa quando tem que falar, Cristiano, e elogia o município pelas ações feitas, mas a gente também tem o dever de cobrar algumas coisas. E nos últimos dias, a própria população tem enviado questionamentos, encontrado a gente na rua, tem feito esses questionamentos, que é referente ao lixo, que em alguns momentos ele acaba se acumulando. Como é que está essa questão do lixo? Isso é um gargalo da secretaria? De que forma a secretaria, você, o município tem olhado para isso? Então, assim, na questão de resíduos, eu vou falar de algumas coisas positivas que a gente foi buscar e do planejamento também que se fez para resíduos no município, para depois a gente, então, falar do que a gente ainda precisa melhorar e todo dia tem que melhorar. Desde 2018, o município ele não tem condições, digamos assim, legais de dispor o lixo dele lá no nosso aterro sanitário. Tá? Uma das primeiras coisas que era uma coisa para mim muito cara e também assim que eu não aceitava, né? Sim. E o nosso grupo de trabalho não aceitava. É o fato de ter um aterro e não poder dispor o lixo ali. Então nós iniciamos uma negociação lá em 2021 para convencer o Estado através da FEPAM, porque é uma atividade que a FEPAM que licencia, de que não tinha razão da gente não usar esse espaço, porque esse espaço ele demanda investimento e custo na manutenção, todo dia, todo mês. E ele tem uma vida útil ainda, de pelo menos uns 8 anos de disposição de lixo ali. Então a gente fez todo um trabalho de convencimento. No ano passado, saiu a nossa licença para operar o aterro. E agora, na sexta-feira, vai ser primeira mão para ti, porque eu fiz até um videozinho por conta da entrega da Praça das Valdaranha, falando que nós tínhamos novidade nessa área de resíduos. Mas na sexta-feira passada, saiu a licença para a gente ampliar o aterro. Né? Então, o que isso implica na prática, né, Sandra? Na prática, vai implicar, ali no ano que vem, que a gente possa até estar economizando algo em torno de 2 milhões e meio por ano, que é o custo que a gente tem ao mandar o lixo embora. Então, a gente hoje está com condições técnicas e legais de voltar a operar aquele complexo que, na prática, influencia positivamente no bolso das pessoas, porque não vai precisar pagar para mandar embora, vai operar colocando aqui. No campo do planejamento também, o que o município pensou para a área de resíduos, né? Porque a gente sempre tem um retrato do que passou, né? Faz uma leitura do que está acontecendo agora e projeta o futuro. Nós temos rodando, o município tem contratado a FIP. Eu já falei em outros momentos, vou falar agora de novo porque, na verdade, o produto final está quase pronto. Que hoje, no Brasil, nós temos a obrigação de fazer a concessão dos serviços. Municípios do Porto de Erechim têm obrigatoriamente que fazer as concessões. Então, no campo do saneamento é fazer concessão para água e esgoto, que a Corsan, especialmente, já há muitos anos não nos deixa fazer. Nós temos a obrigação de fazer a concessão para a área de resíduos também e também na área de drenagem, né, drenagem e microdrenagem urbana, que são os 4 grandes eixos do saneamento. Então, no campo do planejamento, o município contratou a FIP está fazendo a modelagem, que a gente chama de econômico-financeira, ambiental, social, enfim, todos os aspectos legais que precisam ser feitos. E aí, nesse planejamento, para levar para a concessão, as pessoas, um exemplo prático disso é aquilo que a gente vem falando da necessidade do aperfeiçoamento do processo de coleta, que no processo de concessão, a indicação tecnológica é para que a gente faça via containerização, que é a containerização lateral, que é a que a gente preconiza. Inclusive, ela tira um pouco da influência da mão de obra,
que é hoje um dos grandes problemas que a gente tem para o processo pontual de coleta. Então, o processo de PPP, que vai levar à licitação, ele vai ficar pronto esse ano. A FIP já entregou parcialmente os estudos, agora ela vai refinar alguns estudos e entregar os outros estudos. É importante que a população saiba que esse processo está em andamento, porque lá atrás a gente acordou que iria fazer modificações importantes nesse cenário. E quando tu faz a concessão, tu projeta para 10, para 15, para 20 anos, 30 anos, e aí grandes investimentos você consegue fazer a partir da PPP, que num contrato normal tu não vai conseguir fazer. Nenhuma empresa vai vir aportar 20, 30, 50 milhões no processo de limpeza pública da cidade, se ela não tiver a garantia de que ela vai ficar trabalhando aqui por muitos anos. Nos contratos esses tradicionais, o máximo que uma empresa pode ficar prestando serviço para o município hoje é 5 anos. Então, também é no campo do planejamento, tudo vai ficar pronto. Talvez a gente ainda a gente está fazendo uma avaliação jurídica, se a gente pode ou não fazer, digamos assim, audiência pública com a comunidade dentro do processo, dentro do período eleitoral. Se for possível, a gente vai fazer, inclusive, as audiências públicas para mostrar o que é, para tentar tornar palpável o que foi esse planejamento e para as pessoas entenderem, olha, ali no ano que vem a gente vai ter um salto de qualidade que envolve destinação final com aterro, envolve tecnificação do processo de coleta. E aí, Sandra, vindo então para o dia a dia, o que acontece? Hoje o prefeito bem usa essa expressão, Erechim é uma cidade diferenciada porque ela está em pleno emprego. Eu hoje não sei exatamente, nós estávamos falando aqui fora do ar, eu acho que eu vi 2.800 vagas, mas assim, seguramente acima de 2.000 vagas. São muitas vagas. Formais, ofertadas e que infelizmente, quem demanda essa mão de obra não está conseguindo contratar. E isso, querendo ou não, ele reflete também um pouco no campo da coleta. E vou dar o exemplo de por quê. Nós temos lá por volta de 70% do pessoal que é profissional da coleta. Quando eu me refiro a profissional, ele é gari, sempre foi gari a vida inteira dele, ele é o profissional gari. Ele é um profissional motorista do processo de coleta. E nós temos lá 20, 30% da mão de obra, que é uma mão de obra que ela tem muita rotatividade. E no processo de coleta que a gente tem hoje, infelizmente, se no início da manhã, às 7 da manhã, eu não tiver lá o caminhão, que não é o problema, que os caminhões que a empresa dispôs para a coleta do lixo orgânico, por exemplo, são caminhões novos. Sim. Se eu não tiver o caminhão, se eu não tiver o motorista e se eu não tiver 3 garis, aquele roteiro onde essa equipe passaria vai ficar prejudicado. Não tem como não ficar prejudicado, porque depende do componente humano. Então, é um pouco, a gente quer minimizar um pouco dessa pressão da mão de obra com o processo de tecnificação. Bom, o que é importante, já que a gente tem um problema, que a gente sabe que tem hoje um problema sério de mão de obra, o que é importante no contexto do contrato, Sandra, que são as obrigações que o município tem que ter. O que a gente não abre mão é de pressionar e usar os mecanismos que o contrato traz. Por exemplo, ficou lá, o bairro X ficou parcialmente sem coleta. A gente pede, por que a gente insiste tanto para as pessoas reclamarem que o serviço não aconteceu? Porque quando ela reclama, nos diversos canais, seja telefone, seja e-mail, seja pessoalmente, seja pela imprensa, que chega para nós também, você já muitas vezes mandou mensagem, o pessoal de rádios manda mensagem, o formador de opinião, o vereador. Não importa o canal que é utilizado para dizer que o serviço não aconteceu. A gente precisa que a população diga que o serviço não aconteceu para a gente poder pressionar a empresa. Fazer a cobrança, Fazer a cobrança, porque a gente quer que o serviço aconteça. A empresa é paga dentro daquilo que foi estabelecido no processo licitatório, ela é paga e nós temos obrigação de cobrar. Por isso que eu não tenho nenhum problema das pessoas me abordarem e me cobrarem sobre esse tema, porque este exercício de cobrança a gente faz, literalmente, Sandra, manhã, tarde e noite com a empresa. Faltou o motorista, faltou o gari, vai dar problema. Bom, vai dar problema, a gente está de sobreaviso, mas assim, o que tu fez para minimizar esse problema? E disso a gente não vai abrir mão nunca. Tanto que esse contrato de dezembro para agora, nós temos 3 notificações extrajudicial, que é o mecanismo legal que o contrato permite a gente fazer, que é o quê? Não coletou a rua tal, o bairro tal, então a gente documenta, não coletou de novo um outro bairro, uma outra rua, não coletou um canto do centro. A gente documenta tudo isso, faz a notificação, aí isso vira um processo, ele roda um tempo na prefeitura, porque tu tem que dar a oportunidade da empresa se defender, trazer os elementos dela,
E ao final disso, ou é convertido em advertência, ou é feito glosa do valor que a empresa receberia lá. Bom, por esta falha, tu deve R$100, R$1.000. Por essa falha, tu deve R$1.000, R$5.000, R$10.000, que é descontado do contrato. Então, nós temos hoje 3 processos de notificação extrajudicial andando. Uma por conta de equipamento e 2 por conta da questão de não coleta, que é o que a gente pode fazer, né? E vai gerenciando isso no dia a dia, vai evitando que essas crises, vamos dizer, tomem maiores proporções, né? Então, esse é o nosso compromisso, receber a cobrança, fazer a cobrança e trazer sempre o contrato para um processo de normalidade. Então, nenhum problema. Quem está nos vendo, né, quem está nos ouvindo, nos cobrem, que a nossa parte nós vamos fazer. Pois é, secretário, no final de semana movimentou as redes sociais e a quantidade de pessoas ligando para a gente e também para os colegas de imprensa, referente a um problema da Secretaria de Obras, mas que reflete na Secretaria de Meio Ambiente, que é a canalização de um rio em um determinado bairro aqui da nossa cidade. Qual é o seu posicionamento sobre esse assunto? Tá bem. Bom, a gente falava um pouco fora do ar disso, né, Sandra? O que eu acho importante vamos dizer assim, da movimentação, da organização das pessoas. Eu gostaria que esse mesmo calor de movimentação nós tivéssemos mais na sociedade, que mais grupos perguntassem, criticassem, se o elogio é raro, mas se tiver que elogiar, que elogiassem, que se mobilizassem. Se a gente tivesse, talvez, essa mesma mobilização por conta dessa obra, que a gente vai detalhar um pouco, por exemplo, para discutir saneamento, né? Há pouco nós falávamos aqui... Aí da Corsã. Há pouco nós falávamos, agora a Corsã entrou de novo com liminar para impedir que o município exerça... E, assim, é importante falar, ordinariamente, o serviço de saneamento pertence aos municípios. Vai da Constituição às leis menores. Pertence ao município. De novo, aquilo que a gente falou. O que é saneamento? Saneamento é água, é esgoto, é resíduo sólido e é drenagem. Então, sinceramente, eu gostaria que esse tipo de organização tivesse para discutir esses problemas mais complexos, que são esses, pelo menos esses 4 do eixo de saneamento. Eu já ficaria muito contente com a nossa comunidade de um modo geral. Porque, assim, o município está há mais de 8 anos buscando na justiça, buscando nos processos administrativos, exercer o direito de escolher um concessionário novo para água e esgoto. Está 8 anos, mas não avança. Mas, assim, a gente só vai avançar em ter, no dia a dia, na prática, assim, quando eu puxo a descarga do banheiro lá na minha casa, saber que esse resíduo, em vez de estar indo para aquela sanga lá que foi a polêmica, que ele está indo para uma estação de tratamento, quando a gente tiver a organização da sociedade em apoio, eventualmente, ao município, não é nem ao gestor do momento, ao município, dizendo assim, basta, a nossa comunidade quer mais. Se a gente tivesse tido a oportunidade de escolher há 8 anos atrás, certamente que hoje, Sandra, nós estaríamos talvez discutindo aqui na cidade por que a rua tal está sendo quebrada para pôr a rede de esgoto. Por que no meu bairro ainda não chegou a rede de esgoto? Entende? Então, essa organização ela teria que permear várias outras discussões na nossa sociedade. Mas tudo bem, eu compreendo. Para a questão específica, sim, eu acho que é importante pelo menos a gente levar informação para a nossa comunidade de um modo geral. O Rio Tigre todo mundo conhece. Só para título de exemplo, os balanços hídricos que foram feitos por Rio Tigre, considerando a própria questão de implementação de políticas de saneamento, mostram que o Rio Tigre precisaria 9 vezes mais água só para diluir a carga orgânica que a gente joga naquela drenagem lá. E quem joga? Nós jogamos. Nós, pessoas nas residências, as empresas, o comércio, é a nossa comunidade que joga lá. Então, são vergonhas que a gente não pode esconder para sempre. Né? O Lajeado Banhado, que é essa drenagem que deu toda a polêmica, ele está na área urbana, analogamente, ele é igual ao Rio Tigre. Né? Tanto que ele começa aqui na Maurício Cardoso, uma parte ali da Maurício Cardoso, então ele tem vários trechos canalizados, vários trechos que todo mundo puxa a descarga e joga o esgoto lá. E nós temos problemas de alagamento, nós temos problemas de segurança para algumas famílias, né? Então, se a gente for olhar o leito do Lajeado Banhado, aquele trecho ali que a prefeitura ia fazer a obra, tu basicamente não tem vida nenhuma ali. Tá? O contexto específico da obra. Vamos lembrar,
A região sul do Brasil, de setembro para cá, basicamente até março, apanhou como nunca no que diz respeito a enchentes, alagamentos e enxurradas. Erechim, guardadas as proporções, também sofreu. Assim como tinha gente protestando ali para não acontecer a obra de afastamento do esgoto, nós tivemos um mês atrás, menos de um mês atrás, as pessoas cobrando muito fortemente do município, inclusive nas redes sociais, por que, por exemplo, lá na região do bairro Zimmer não teve intervenções mais fortes, que agora já foram feitas, as obras lá basicamente foram concluídas, para evitar os alagamentos. Certo. Né? Então, isso há um mês e pouco atrás. Óbvio, o município não consegue fazer todas as obras de drenagem para minimizar problemas de alagamento em 5, 6 meses. Tanto que nós estamos em situação de emergência por conta desse tema. O último decreto de emergência saiu em 18 de março. E aí, este decreto de emergência, mais as recomendações da própria Defesa Civil, né? Então, pensando no saneamento, pensando nas famílias e empresas que existem abaixo da rua Sidney Guerra, que é quem estava sofrendo com esses alagamentos, levou a Secretaria de Obras, através do setor de saneamento, a fazer ou a iniciar essa intervenção. Tá, mas ali não seriam pessoas que se instalaram ali sem um critério nenhum, essas pessoas que estão nesses locais? Assim, a cidade... Sandra, invadiram o local? Assim, o loteamento que existe ali junto à rua Augusto Bedin é um loteamento formal. Certo. Tá? Então, não tem invasão. Depois a gente tem chácaras de fundo, por exemplo, da Comandante Kramer aqui para essa parte baixa, são várias chácaras. Então, nós não temos problema, por exemplo, de ocupações irregulares neste campo aí do loteamento, do desmembramento. Ali não existe essa situação. O que existe, historicamente, assim, a legislação, ela nunca é a mesma. Ela flutua no tempo, então ela vai ter mudanças. Tem época, por exemplo, se a gente pegar antes de 79, não eram faixas de 30 metros de proteção, por exemplo, para riachos urbanos. Era 5 metros de proteção. Então, eu não sei te falar se ali tem loteamento dessa época para trás, porque nós temos, por exemplo, terrenos que vão até o fundo, até a sanga lá. Inclusive, tem terrenos que já teve queda de muro, então tem toda uma preocupação também com segurança. Mas a obra especificamente ali, Sandra, ela era uma obra, pelo que o pessoal me passou, eu acho que é em torno de 40 metros. Tá? Era para resguardar, inclusive, o transeunte, o pedestre da rua Sidney Guerra, porque naquele ponto ali, o pessoal que caminha ali, né, o que usa, tem que vir tudo para o leito da rua, porque não tem passeio conectando o final ali da calçada do Bigolim, digamos assim, como referência até a calçada da empresa Grafoluz. Certo. Então, essa obra, ela também ajudaria nesse aspecto. E, para além desse aspecto, era para trazer ou minimizar os impactos, para trazer mais segurança para quem mora abaixo da Sidney Guerra, no trecho entre Sidney Guerra, Pernambuco, Rua 0 Hora. Era para minimizar esses alagamentos que teve desse trecho ali da Sanga do Lajeado Banhado. Então, assim, para o pessoal que forma opinião, para o pessoal que vai discutir esses temas e vai continuar discutindo, o que eu acho importante a gente deixar como mensagem assim, que nunca dá para olhar o assunto sob o único ponto de vista. Então, nós temos o contexto do saneamento, nós temos o contexto do fato ali dessas questões de segurança para uma parte da população. A prefeitura pode fazer a obra? Sim, a prefeitura pode fazer, até recuou nesse momento, né? Porque o pessoal da Secretaria de Obras está reavaliando algumas questões da obra, mas é uma obra que não tem nada que indique ao contrário. Ela é uma obra que ela é necessária para minimizar esses problemas de alagamento, para fazer um afastamento de saneamento, que daí tu faz com tubulação, por conta de toda a problemática que tem ali. E um aspecto assim que até veio à tona pelas redes sociais, o pessoal falou muito ali em reserva ambiental. Isso. Assim, eu não sei, Sandra, de verdade... E espécies animais também que acabam usando essa água para se manter. Mas aí vem dois elementos importantes, Sandra. Um elemento, eu não sei o que o pessoal está dizendo com reserva ambiental, tá? Que o que a gente tem ali, parcialmente, é a APP dessa drenagem, Sim. Que infelizmente é um esgoto da pior espécie. Eu falo infelizmente porque eu gostaria de verdade que fosse um rio limpo, com qualidade, mas infelizmente não é a nossa realidade, especialmente pela ausência do saneamento. E o pessoal fala em reserva ambiental, eu não compreendi, porque o que a gente tem?
O que a gente tem ali no final da Rua Leopoldo Schmidt, eu sei que a gente tem 2 áreas verdes pequenas, né? Sim. Até essas áreas verdes, até elas não estão recobertas por completo por vegetação arbórea, até por elementos de segurança, que a própria comunidade ali não quis que tivesse a vegetação em cima, mas são 2 áreas verdes. Então, se eles estão se referindo a que a reserva ambiental é isso, bom, aí eu concordo. Para mim que sou técnico, né, quando fala numa reserva ambiental, eu remeto a um conceito técnico para isso, então por isso eu não sei. Desconheço qual que é a reserva ambiental que tenha de fato ali. Certo. E depois tem a vegetação das propriedades particulares, né, que daí elas estão sujeitas à legislação e aos usos que a legislação permite. E de qualquer sorte, essa água que o pessoal se refere, que tem uma pequena drenagem que vem de cima ali da Leopoldo Schmidt, a obra ela não iria nem próximo da curva lá da Augusto Bedin. Ela seria uma obra para minimizar a pressão da água sobre a própria Sidney Guerra, para minimizar os alagamentos na parte de baixo, né? E também para facilitar esta passagem dos moradores ali que circulam na própria Sidney Guerra, né? Então, esse é o contexto da obra e o contexto da questão da reserva ambiental. E o outro contexto que tu me perguntou é a respeito acabei esquecendo agora pontualmente, era a reserva ambiental, eu não me lembro sempre, e dos animais. Que acabam utilizando aquela água ali. Perfeito. O que acontece? Eu te dou 100% de certeza que o líquido que corre nessa drenagem, nenhum animal bebe. Aquela água que vem de cima ali, que sim, até circulou um videozinho que tem tipo um riachinho, essa água sim, certamente aves vão se apropriar, pequenos roedores vão se apropriar, porque nós não temos também assim grandes exemplares de fauna, né, circulando ali naquela região. Local. Eu concordo, por exemplo, que aquilo que a gente sempre falou, né, e tecnicamente se fala, essas drenagens elas podem servir de conexão. Então, nós temos o Parque Longines logo acima, né? Então, por exemplo, aqueles graxaim que são residentes lá no Parque Longines, muito provavelmente à noite esses animais circulam por ali, mas 100% de certeza que eles não bebem dessa água ali. Eles podem beber de uma água de poça de chuva, eles podem até beber dessa água que vem de cima lá, que é uma água limpa, porque aquele esgoto que está lá, o esgoto pesado, o animal não vai beber. Pois é, secretário, se colocar a tubulação naquele local, pelo que me passaram, a vazão ela vai diminuir, vai acabar causando um estrangulamento ali. Não seria mais interessante, e as enchentes naquelas partes mais baixas vão continuar acontecendo, não seria mais interessante colocar galerias de repente? Bom, no contexto do que tipo de obra que vai fazer, Sandra, eu vou me permitir não entrar na discussão, porque assim, não sou da engenharia. Então, pressuponho que o setor... Mas se atingir o meio ambiente, com certeza o senhor estará também olhando pela melhor ótica. Não, lógico, mas assim, o que eu quero dizer assim, que eu não tenho condições de dizer se é melhor por tubulação ou se é melhor por galeria. Sim. Porque assim, quando e aí o chefe, o diretor de saneamento, ele é um engenheiro civil. Né? Então, eu penso que quando a obra foi pensada, o pessoal projetou, porque assim tu consegue, tecnicamente, tu precisa fazer um balanço de toda a água que vai passar por ali, inclusive em tempos de chuva extraordinária. Então, seja o tubo ou seja a galeria, ela tem que ser dimensionada para aquela realidade. Pressuponho eu que os engenheiros da Secretaria de Obras fizeram esta análise, né? Porque, como a gente falou desde o começo, é uma obra de intervenção no campo do saneamento conduzida pela Secretaria de Obras. E mesmo que circulasse lá no meio ambiente qualquer situação, o que a gente muitas vezes vai pedir? Nós vamos pedir o laudo que mostre que este exercício de análise respeitou toda essa coleta de água que vai passar pelaquele ponto. Porque, sim, de fato, tu precisa fazer uma tubulação ou galeria dimensionada sob pena de tu agravar os problemas que tu tem abaixo.
Então, aquilo que a gente quer resolver, se tu fizer de qualquer maneira, de qualquer jeito, tu pode, inclusive, agravar os problemas. Mas eu sei que está lá em boas mãos, o pessoal ali da engenharia já tem uma experiência muito grande e essa pergunta, num outro momento, a gente poderia, inclusive, direcionar para eles, para pedir, né? Se teve essa preocupação de dimensionamento, e eu quero crer, sim, que com certeza tenha tido, né? Mas na questão ambiental, existe um olhar, sim, de preocupação, não só para essa área, todas as áreas da cidade, acredito eu. Não, com certeza, porque assim, ó, a intervenção para fechar um curso d'água, e ali a gente sempre tem que colocar essa ponderação, um curso d'água extremamente comprometido, e que mesmo que a gente fosse fazer muitos investimentos, vamos pegar o exemplo do Tietê em São Paulo, do Pinheiros em São Paulo, da Baía de Guanabara no Rio. A gente ouve há 30 anos os caras falarem em investimentos lá bilionários para sanear aquilo. E ainda estão num processo, né? Então, nós, mesmo que a gente fosse fazer os investimentos todos de saneamento, a gente não conseguiria sanear aquilo ali em 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente precisaria um tempo grande no futuro. Até lá, como que tu convive com isso? Então, tu tem várias opções. O afastamento do esgoto pela tubulação é uma e tem várias outras. No campo do licenciamento, o município, a Secretaria de Meio Ambiente está habilitada com um corpo técnico para avaliar essas questões, né, quando demandadas. E no campo do saneamento, a última alternativa que a gente utiliza é a canalização, quando a gente tem uma drenagem que se encontra na condição que aquela ali se encontra. Então, por isso que sempre eu falei, até na semana passada eu te mandei um áudio, assim, o que a gente precisa fazer é olhar aquela situação por vários olhares. Quem defende ferrenhamente a possibilidade de não ter a obra, quem defende ter a obra, que impacto que ela vai causar, como que eu minimizo esse impacto, como que eu melhoro, no final das contas, aquele espaço e esse ambiente. E muitas vezes não dá para fazer tudo isso colocando só uma luz, só um olhar sobre o tema. Então, tem que ser amplo. Tem que ser amplo, tem que ser multidisciplinar, né? E aí, muitas vezes, esse chacoalhão, essa pressão da comunidade, ela é bem-vinda porque daqui a pouco tu deixou de fazer alguns exercícios, opa, a comunidade está dizendo que está acontecendo isso e isso lá. E não à toa, né, que na verdade na sexta-feira, meia-tarde, o prefeito pediu que eu fizesse um pouco dessa interlocução com as pessoas ali, né, e deu o respaldo. Cristiano, pode informar o pessoal que nós vamos paralisar a obra, né, a partir de sexta-feira, meia-tarde, para nós reavaliarmos ela. Naquilo que for necessário reavaliar. Se a prefeitura daqui uns dias entender que tem que fazer a obra, né, vai fazer a obra, né, com os cuidados que precisa ter. Se a prefeitura entender que vai recuar e que não vai executar a obra, vai ser dessa maneira que a gente vai tocar a vida, né, vai continuar nessa batalha aí. Secretário, obrigada pelas suas colocações, é sempre um prazer conversar contigo, espero que as pessoas tenham sanado suas dúvidas e a Secretaria está à disposição, né, como todas as secretarias do município, o nosso prefeito também está à disposição, então o diálogo é importante e a cautela também neste momento. Obrigada. Sem dúvida. E assim, a gente agradece, Sandra, mais uma vez a oportunidade, né? E vai estar sempre disponível, sempre que tu chamar aqui, e é uma coisa que o prefeito nos cobra, nos incentiva, que sem a informação qualificada, a formação de opinião vai ser ruim. Então é bom que seja transparente, que se tenha a informação oficial e que se possa dar essa informação oficial, né? Então, por isso, eu agradeço mais uma vez pelo espaço da TV Erechim e do teu programa. Obrigada.